Vamos conversar? Vamos falar quais são os outros benefícios que o coaching pode oferecer para você, sem ser a questão do dinheiro, alta performance profissional, alavancagem na sua empresa, enfim. Vamos lá desvendar alguns outros benefícios que o coaching pode oferecer para você e que você talvez não sabia. Fala, meu querido, quem tá falando aqui é o Brian. E hoje a gente vai ter um bate-papo legal aqui sobre os benefícios que o coaching pode trazer para sua vida pessoal. Mas antes da gente conversar sobre isso, faz o seguinte, eu preciso da sua ajuda para alcançar 1000 inscritos aqui no canal. Mas para isso, você precisa deixar a sua inscrição aqui, meu amigo. É gratuita, tem um botão vermelho logo aqui abaixo, inscrever-se. Clica lá. E eu queria te fazer um outro pedido também, para você me ajudar com essa meta. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no seu Instagram, no Telegram, enfim, com outras 3 pessoas, para que elas também possam se inscrever no meu canal e eu alcançar esses 1000 inscritos ainda nesse primeiro trimestre de 2020. Eu conto com a sua ajuda. Vamos deixar de conversa fiada e vamos falar sobre os benefícios que o coaching pode trazer na sua vida, sem ser a questão apenas do dinheiro, da alta performance, trabalhar com metas, objetivos e muito mais. Vamos lá? Mas para quem não me conhece, eu estou falando sobre isso porque eu tenho uma formação internacional em Master Coaching. Então, por isso eu estou falando isso aqui com vocês e também por ter tido esses benefícios na minha vida, beleza? A gente sabe que esse é um assunto muito delicado aqui no Brasil, mas toda vez que surge esse assunto, a gente pensa primeiramente nessas questões de ganhar dinheiro, de ganhar mais produtividade, coach de carreira, conseguir alavancar a minha empresa, enfim, são essas questões mais empreendedoras, mais empresariais que o coaching está ligado. Está errado? Não, isso pode te ajudar também dentro de um processo de coaching, mas não é apenas isso que um processo de coaching pode oferecer para você. Eu sou uma prova viva disso. Eu quero falar para vocês aqui agora alguns benefícios que eu tive a partir do processo de coaching e que outros coaches que eu atendi também tiveram esses benefícios. Então, eu vou listar alguns aqui para vocês entenderem que o coaching pode fazer muito mais na sua vida do que você pensa, porque você não precisa ser empresa ou empreendedor para ter o coaching na sua vida, mas sim se você realmente quer se desenvolver como pessoa, como pai, como mãe, como filho, isso é para você e eu quero te mostrar isso. Caso você não saiba, eu tenho uma deficiência visual e por muitos anos eu acreditei que eu era incapaz como alguns de vocês sabem, eu tenho uma deficiência visual. E por muitos anos eu acreditei ser incapaz de realizar muitas questões na minha vida. Acreditei também que eu era inferior a outras pessoas por ter uma deficiência visual. Mas o coaching trouxe para mim uma outra visão. A primeira, que eu comecei a trabalhar as minhas crenças de identidade, ou seja, as crenças de quem realmente eu sou. Primeira questão foi que eu comecei a ver que eu não sou deficiente visual. Eu tenho uma deficiência visual. Ela não define quem eu sou. Quem eu sou de verdade, eu comecei a ver mais a partir do processo de coaching. Eu comecei a enxergar mais quem era o Brian, quais eram os valores que ele realmente tem, o que é importante na vida dele. Então, a partir do momento que eu comecei a me conhecer mais, uma questão que mudou foi a minha autoestima. Esse foi o primeiro ponto. Quando você tem uma autoestima bem trabalhada, os seus comportamentos mudam, as suas ações mudam e até os seus sentimentos. Sabe aqueles sentimentos tóxicos que te atingem? Há um momento de maior depressão que você tem, não da doença, mas o sentimento de depressão, o sentimento de tristeza, angústia. Quando você trabalha a sua autoestima, você se sente melhor com relação a isso e o seu dia flui melhor. Então, a autoestima foi o primeiro ponto que eu tive como grande ganho dentro desse processo de coaching.
E com a autoestima elevada, eu comecei a me sentir mais capaz de realizar. E quando eu comecei a me sentir assim, eu comecei a trabalhar melhor as minhas capacidades. E você lembra que eu falei que eu me sentia incapaz de realizar muitas questões? Isso era uma crença que eu tinha. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu comecei a enxergar isso e abandonei essas crenças, eu reprogramei essas crenças, eu comecei a fazer muita coisa que antes eu deixava de fazer por acreditar não ser capaz. Então eu comecei a fazer muito mais. E quando você começa a fazer e com a autoestima elevada, você começa a se sentir útil, que era um sentimento que eu tinha muito ruim, que era o sentimento de inutilidade, por não ser capaz de fazer algumas questões. Então, isso começou a mudar na minha vida. E quando isso começa a mudar na sua vida, meu amigo, você começa a ver a vida de uma outra forma, por um outro ponto de vista. Você começa a sonhar mais, você começa a ver que você é capaz de ir muito mais além do que você acredita ser capaz. Então eu já trouxe para vocês só alguns dos benefícios pessoais que eu tive no meu longo processo de desenvolvimento pessoal. Então se você já está gostando, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo. Mas vamos continuar, tem mais benefícios, mas vai lá, deixa o seu like e se inscreva pra gente, fazendo favor. Outro benefício que eu tive e foi muito importante na minha vida e nos meus relacionamentos foi que, primeiro, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Todos os resultados que eu tenho é por ação ou omissão minha. Ou seja, sabe aquele relacionamento que você tem e é conturbado? E às vezes você joga a culpa, a responsabilidade sobre a outra pessoa. Ah, é porque ela é assim, porque ela é difícil, tem um temperamento assado, porque ela é um ser humano muito complicado. Sabe quando isso acontece? É porque você não está sendo autorresponsável o suficiente e sabendo que a forma como você se comporta vai fazer com que as outras pessoas agem em relação a você. Então, às vezes, se o seu relacionamento, seja com pai e mãe, seja com marido, esposa, esteja complicado, você possa olhar um pouquinho mais para o seu umbigo e ver o que você tem feito ou o que você não tem feito para estar dentro de um relacionamento da forma que você está. Até mesmo a forma como você está sendo tratado. Agora, falando especificamente com você que tem uma deficiência visual. Às vezes você se sente tratado como um coitadinho, mas será mesmo que você não está agindo dessa forma? Esse foi um ganho muito importante que eu tive na minha vida com relação à comunicação, que é a forma como eu estava me comunicando comigo e com as outras pessoas. E quando eu entendi isso, eu comecei a me comunicar melhor, as minhas relações interpessoais e pessoais mudaram, porque eu entendi que era eu o responsável pelas minhas relações, eram os meus comportamentos, as minhas ações que estavam fazendo com que eu tivesse determinado resultado naquele momento. Então, eu mudando o meu comportamento, eu comecei a mudar os meus resultados e dessa forma eu comecei a me sentir mais leve, comecei a me sentir mais feliz, mais próspero. Esses foram apenas alguns dos ganhos imensuráveis que eu tive durante o meu processo de desenvolvimento pessoal e que você pode também ter dentro de um processo de coaching. Não vou listar todos aqui porque são muitos, mas muitos ganhos. Agora, se você tem interesse em saber quais são esses outros ganhos, ou se você tem também interesse em saber e ter isso na sua vida, se você almeja ter isso na sua vida, faz o seguinte, me chama lá no meu Instagram, que o link está aqui ó, na descrição desse vídeo, me chama, vamos conversar que eu vou apresentar para você tudo que o coaching pode proporcionar de forma imensurável na sua vida. Nem tudo você precisa medir, nem tudo é dinheiro, nem tudo é trabalho. Mas quando você começa a cuidar um pouco mais de quem realmente você é, as outras coisas simplesmente acontecem.
Então eu queria trazer aqui para vocês um pouco disso, que o coach não necessariamente você vai fazer um processo para ganhar dinheiro, mas talvez para você se conhecer, para encontrar paz de espírito com você mesmo, com quem você é. Então pensa um pouco nisso, não julgue às vezes uma metodologia pelo que os outros falam, mas saiba que ela pode sim proporcionar uma transformação gigantesca na sua vida, beleza? Então vai lá, me chama no Instagram, vou apresentar para você tudo aquilo que o coaching pode fazer e proporcionar na sua vida e na vida da sua família, beleza? Eu espero você lá. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui embaixo. Se você já passou por um processo de coaching, coloca aqui embaixo quais foram os benefícios que você teve. Se você não conhece, coloque a sua dúvida aqui também, que eu farei um vídeo diretamente para essa dúvida, tá bom? Então, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.